O Tom não está do nosso lado nessa. O presidente Trump não sabe o que está fazendo. Eu acho que o lado iraniano sabe, sim. E não acho que foi uma ação aleatória, que eles ficaram surpresos por ter virado uma resposta militar quando atiraram naqueles navios. Acho que eles sabiam muito bem que era provável que a gente reagisse assim. Mas também acho que eles entendem que se o presidente Trump fizer isso e for longe demais, isso dá aos iranianos toda a justificativa de que precisam para atacar todos aqueles alvos nos países do Golfo e em Israel. O que eles já deixaram claro que fariam se a gente atingisse esse tipo de alvo. Eles nunca mudaram essa posição. E o fato de o presidente Trump voltar e dizer, talvez a gente faça também, eu não sei se ele acha que vai assustar os iranianos até eles se renderem. Não sei. Mas, sinceramente, isso já devia ter ficado há muito tempo no lixo da história. Eles nunca vão se render a palavras, e já mostraram que estão dispostos a aguentar firme e sofrer muito, porque nós podemos. Acho que foi o presidente Trump ou alguém do Departamento de Defesa ontem vazou, que os Estados Unidos estão considerando, se esses ataques de mensagem aqui não funcionaram nessas primeiras rodadas, o próximo alvo pode ser cidades iranianas. E olha, isso é simplesmente um crime de guerra. É direto assim. Você não pode dizer, tudo bem, agora vamos fazer uma incursão punitiva e começar a atacar cidades iranianas. Isso não tem nada a ver com capacidade militar. Não tem nada a ver com controle do Estreito de Hormuz. É só causar sofrimento à população e tentar pressionar o governo atingindo o próprio povo. Isso é literalmente um crime de guerra, claro e direto, preto no branco. E a gente está mesmo considerando seguir por esse caminho. E claro, eu costumava pensar, bom, a gente não faria isso. Eles podiam encontrar alguma coisa, tipo, sabe, como aquela ponte que a gente atingiu em Teherã, bem no fim dos 40 dias. Aquilo claramente não tinha nenhuma utilidade militar, nada a ver com o conflito no Golfo Pérsico ou no Estreito de Hormuz. Foi só uma ação punitiva. E o Trump fez aquilo. E agora ele diz, posso acabar com todos eles? E por aí vai. O que, de novo, é um crime de guerra. E, considerando o que fizemos naquela ponte, o que fizemos no Caribe, o que fizemos na Venezuela, o que estamos falando em fazer em Cuba, e até o que talvez façamos, pelo amor de Deus, na Groenlândia, como é que dá para dizer que ele não faria isso também? Onde estão os limites? Onde está o equilíbrio de poder dentro do governo dos Estados Unidos? Cadê os limites? Sumiram. Antes era a Constituição, a separação de poderes entre o artigo 1, o artigo 2, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Isso existia, agora acabou. Antes era a Lei dos Poderes de Guerra de 1973. Também acabou. Antes era a moralidade. Essa também se foi. Então eu não duvido que ele faria isso. E olha, me diz o que você acha. Eu nem consigo imaginar um cenário em que a gente amplie esse conflito e comece uma ofensiva punitiva, matando civis em cidades do Irã que não têm nenhuma relação com a guerra. E achar que eles não fariam de tudo para atingir alvos parecidos em Israel, na Arábia Saudita, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e por aí vai. Ou que não cumpririam aquela última ameaça, saindo do Tratado de Não Proliferação e correndo atrás de uma bomba em algum lugar. E pelo que me disseram os técnicos com quem conversei, se eles tomarem essa decisão, mesmo com os danos causados pelo martelo da meia-noite, esse não é o único lugar onde eles podem operar. Em todo o país, eles poderiam literalmente ter uma bomba em cerca de um mês depois da decisão. E aí poderíamos ver uma detonação nuclear em algum ponto do deserto iraniano e dizer, olha, a próxima vai cair em um dos seus países se quiserem seguir por esse caminho. É para esse ponto que estamos empurrando eles, se continuarmos nesse rumo imoral, antiético e ilegal de tentar forçá-los pela morte a fazer o que queremos. Não, eu concordo. Eu acho que, bom, os iranianos veem isso como uma ameaça existencial. Então eles vão até o fim, acho, subindo toda essa escada de escalada. E acho que isso foi uma das coisas que eles deixaram bem claras nessa guerra também.
que eles não iam agir como os sírios ou os iraquianos, ficando parados, sendo atacados e esperando que, se não reagissem, talvez os Estados Unidos não os bombardeassem tão forte. E, de novo, eles veem isso como uma ameaça existencial. E acho que a contenção deles é simplesmente porque não querem que os Estados Unidos subam essa escada de escalada também. Ou seja, que comecem bombardeios punitivos em centros urbanos. Mas, claro, se os Estados Unidos subirem essa escada e fizerem isso, aí não há motivo para contenção do lado iraniano também. Eu acho que é por isso que isso é tão perigoso. Concordo com você também sobre as suposições do Trump. Acho que para ele, diplomacia significa um pouco de conversa doce. Tipo, os iranianos são boas pessoas, na verdade somos amigos, nos damos bem. E aí, bom, ele não usou exatamente essas palavras com os iranianos, mas é mais ou menos o que ele costuma dizer. E no fim, não entrega nada de concreto. Sabe, isso funcionou com os russos em 2025, pelo menos, mas com os iranianos parece que não cola. No geral, essa cúpula da OTAN, foi ali que todos esses comentários foram feitos, e foi estranho, comentários bem agressivos que estavam surgindo. O Trump ia tirar a Síria da lista de países que patrocinam o terrorismo, o que é bem estranho agora, já que os Estados Unidos colocaram líderes da Al-Qaeda lá. E aparentemente esse é o momento de tirar a Síria da lista de patrocinadores do terrorismo. Ele chamou os espanhóis de pessoas terríveis. Quis fazer um bloqueio econômico contra eles. Os dinamarqueses, claro, ele ameaçou, tentou tomar território, vive brigando com a Meloni, basicamente chamando ela de perseguidora, e ainda tem essa briga com Starmer. Todas essas pessoas, parece tudo tão imprudente e sem sentido. Reckless and pointless. I did want to ask you about the NATO Secretary General. Mas eu quero te perguntar sobre o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, porque ele basicamente tornou os europeus cúmplices dos ataques ao Irã. Ele disse algo como, os esforços dos Estados Unidos, os bombardeios, são totalmente compreensíveis, porque os iranianos não estão respeitando o cessar-fogo. Então, claro, os americanos deveriam bombardeá-los um pouquinho. E logo em seguida, quase na mesma fala, ele critica os russos, dizendo que eles são loucos por atacarem outro país. Ele chamou isso de um manual do século XIX. E ainda disse que o Ocidente não faz esse tipo de coisa porque somos democracias maduras. Como é que, quer dizer, essas pessoas não se escutam quando falam? Do these people not hear themselves talk? No, they don't. Or they do. They don't care. Não, eles não se importam. Ou até se importam, mas na verdade não ligam. A elite europeia, ou melhor, a elite ocidental, porque eu não posso excluir o nosso lado dessa conversa, abandonou qualquer base moral real. Para ser direto, a gente não tem mais um fundamento moral para o que faz. Antes a gente dizia que tinha. E claro, nunca aplicamos isso totalmente a nós mesmos. Mas tentávamos, de certa forma. Em muitos casos, mais ou menos, a gente ainda se guiava por esses princípios morais, por certos limites nas nossas ações. Havia um ponto até onde a gente ia. Fazíamos muita coisa obscura, escondida, em pequena escala. Agora essa fachada caiu. E agora, o que a gente fazia às escondidas e em pequena escala passou a ser feito às claras. Então já não existem mais limites morais. Não estou falando de nenhuma religião específica. Estou falando de moralidade humana comum, sabe? Tratar os outros como você gostaria de ser tratado, e também do Estado de Direito, das regras básicas da lei. A gente abandonou tudo isso, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também. E o que colocamos no lugar foi pura política de poder. Mesmo assim, como muita gente, eu diria a maioria, das nossas populações no Ocidente, ainda é moral, ainda segue princípios éticos no dia a dia, a gente ainda tem o Estado de Direito. Se você não obedecer, vai para a cadeia. Então tem que obedecer, queira ou não. Mas no geral, hoje é menos do que já foi, por causa do que nossos líderes estão fazendo. Ainda assim, de modo geral, continuamos sendo um povo moral. Só que agora essas pessoas estão nos usando como ferramentas, estão usando a linguagem como ferramenta para nos controlar.
Eles falam com superioridade, zombam da gente com coisas como o que o Mark Rutger fez. Eu não deveria ter ficado, mas fiquei chocado quando vi aquele vídeo pela primeira vez. Porque, de um lado, ele diz que tudo o que fizemos contra o Irã foi totalmente justo, mesmo tendo violado todo tipo de lei que você possa imaginar, até o bom senso. E aí, ao mesmo tempo, ele aponta o dedo para Moscou e diz, eles não podem. Então eles são pessoas más por fazerem isso. O povo iraniano é mau. Todo mundo é mau, menos a gente. Nós e tudo que quisermos fazer está certo por definição. E não importa se existe lei ou não, se há separação de poderes ou não. Se a gente quiser fazer, a gente faz. E eu vou mentir para você. Vou tentar te convencer de que estamos certos e de que eles são maus, então merecem o que acontece. Não importa o que as leis digam, pelas nossas ações, estamos certos por definição. E eles por definição errados. Não importa se você ou se uma for coisa contra o ano. Não olhe por trás da cortina. Não pense sobre isso. Só presta atenção nas palavras que estão saindo da minha boca. Acredite nelas e haja de acordo. Porque, Glenn, é o seguinte. Eles estão zombando da gente quando dizem: eu tenho tão pouca consideração por vocês como grupo. Vocês são só um bando de ovelhas. Tudo que eu quero é manter vocês sob controle. Então eles dizem o que acham que a gente precisa ouvir para ficar satisfeito. Vão bloquear as informações que não querem que a gente tenha. E vão impedir certas pessoas de falar aqui. Assim, a única coisa que a gente ouve é a voz deles. Só presta atenção na minha voz. E desse jeito ninguém se levanta, ninguém vota para tirá-los do poder. Pelo menos essa é a teoria. E aí eles continuam fazendo o que bem entendem. Eu simplesmente não consigo imaginar que essas pessoas inteligentes e instruídas não percebam essas contradições e que simplesmente não se importem com elas. É sobre poder. Eles querem fazer o que querem e não querem que o povo atrapalhe. Então vão manter as pessoas no escuro, tratá-las como ovelhas, alimentadas com um monte de besteira e depois simplesmente ignorá-las, tentando impedir que façam qualquer coisa. É por isso que o Mark Rutte diz faz sentido, porque se você tira a moralidade da equação, as palavras viram apenas ferramentas para eu controlar a população. A gente não está fazendo nada pelo povo. Estamos fazendo as coisas apesar do povo. E estamos tentando mantê-los no escuro o máximo possível, deixando-os satisfeitos ou distraídos com outra coisa, para que não prestem atenção no que estamos tentando fazer. E aí está o grande problema disso tudo. Além do que já é visível na superfície, é a imoralidade de conduzir uma população por esse caminho, como a história já mostrou tantas vezes. Isso simplesmente não funciona, e no fim você acaba desabando e se machucando muito. Mas o problema maior agora é que isso não vai funcionar, porque os iranianos estão de saco cheio disso. E agora, depois de uns 20 anos de preparação, eles conseguem aguentar o lado militar e já não estão mais seguindo ordens. E que Deus nos ajude, lá na Rússia, eles demoraram para perceber o que estava acontecendo. Ainda achavam que havia uma chance para a diplomacia, para a lógica, para a razão, para evitar a guerra em 2022, 2021, até aquele momento. E agora eu acho que eles também, mesmo depois de 4 anos de guerra, ainda achavam, lá por 2025, em Anchorage, se não me engano, ainda achavam que não. E na verdade, durante todo o ano de 25, ainda pensavam, talvez a gente ainda consiga fazer isso funcionar. E eu acho que agora, finalmente, eles também perceberam e adotaram a nossa visão de que só o poder vai funcionar aqui. E é por isso que isso é tão perigosamente catastrófico para todos nós nesse momento. Porque se o Irã continuar firme e não ceder a mais nenhum desses ataques e começar a responder com os seus próprios, e se os russos passarem de vez para o lado, que diz, agora a gente vai reconhecer as novas regras. Não é mais o Estado de Direito, nem a ordem internacional baseada em regras que a gente mais ou menos seguia. Agora é só poder, certo? Essas são as regras. Então nós também vamos jogar de acordo com essas regras.
E isso significa que vamos começar a usar o poder de formas que nunca usamos antes. E é assim que começa uma terceira guerra mundial. Olha, o Trump costumava alertar sobre isso. Quando ele se encontrou com Zelensky no Salão Oval, ele disse exatamente o que você mencionou. Ele falou: "Você está brincando com a Terceira Guerra Mundial." Mas agora, avançando no tempo, no ano seguinte, a gente vê que na cúpula da OTAN, ele defende que a Ucrânia possa ter uma licença de fabricação dos mísseis Patriot. Ele chegou a comentar, de forma bem casual, que poderíamos implementar uma zona de exclusão aérea. O Marco Rubio, por exemplo, argumentou que esses ataques profundos dentro do território russo, aliás, com armas da OTAN e baseados em informações de inteligência da OTAN, ajudariam a facilitar a paz. E continuam aparecendo esses comentários sobre o artigo 5, porque, na minha opinião, eles sabem que a Rússia vai retaliar. E aí precisam dessa garantia de que os americanos vão ajudar os europeus. No geral, o Zelensky tem todos os motivos do mundo para vender esse otimismo todo, esse pensamento desejoso até meio ilusório. Mas a OTAN parece tão ansiosa para comprar essa ideia também. Então sim, claro, estamos derrotando os russos, a maior potência nuclear do planeta, que se vê lutando uma guerra existencial. Sim, estamos derrotando eles. Vai acabar tudo perfeitamente, sem problema. Quer dizer, nenhuma discussão real, só slogans. Mas para onde o Trump está indo com isso, hein? Porque eu vi o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, dizer que a operação militar especial agora é uma guerra. E a gente vê o Trump basicamente tornando essa guerra dele também. Quer dizer, ele não pode mais dizer seriamente que essa é a guerra do Biden. Essa também é a guerra do Trump. Então os Estados Unidos estão voltando para uma guerra com a Rússia? Ou já estavam lutando, só que agora mais fundo, eu acho. Agora eu vou te dar uma resposta com autoridade, vinda de ninguém menos que o presidente dos Estados Unidos. Eu não sei. Ele não sabe o que vai fazer na guerra com o Irã. Ele não sabe o que vai fazer na guerra com a Rússia, porque não existe uma saída racional que não o faça parecer um perdedor. E isso parece motivá-lo mais do que quase qualquer outra coisa, porque ele não quer abrir mão do resgate, que tem sido o meu argumento desde o começo. E até hoje, mesmo com tudo o que aconteceu desde então, essa ainda é, eu não diria melhor, porque isso não seria preciso, mas a menos pior de todas as opções na mesa agora. Simplesmente sair e aguentar a pressão que vai vir com isso. E aí, na situação da Rússia, é como se fosse o menos pior possível dizer: olha, isso não dá para resolver militarmente. E se a gente continuar tentando, isso pode acabar se espalhando para a Europa. E aí entra o artigo 5, ou qualquer coisa parecida com isso, não importa o que aconteça, e a gente pode acabar num conflito continental que também não tem como vencer. Então, a única coisa que dá para fazer é encerrar isso. E eu vou parar todo o meu apoio para o lado da Ucrânia se, e eu sei que para muitos apoiadores isso soa quase como uma heresia, mas me escutem, porque é a coisa racional, lógica a se fazer. Dizer, eu vou te dar um certo tempo, 1 mês, 3 meses, 6 meses, o que for. Escolha um número. A gente vai manter o nível atual de apoio. E aí, a partir desse ponto, isso vai cair para, digamos, 40%, depois vai cair mais 40%. E 1 mês depois vai ser 0. Então, vocês vão ser gradualmente desligados desse apoio. Mas isso dá tempo, dentro da situação atual, para negociar o melhor acordo possível com Moscou. E vai ser ruim para vocês. Vai ser claramente favorável a Moscou, porque eles têm a vantagem. Mas com isso, a guerra vai chegar ao fim. A matança do seu povo vai parar. Vocês ainda vão manter o que conseguirem negociar em termos de controle do seu lado. E pode ser que isso não inclua Volodymyr Zelensky. Isso pode fazer parte das exigências. E você tem que estar disposto a aceitar isso. Mas isso é algo que eles precisam resolver. O presidente Trump pode simplesmente dizer, estamos fora disso,
E com isso mandar um sinal também para Bruxelas, para Berlim, para Paris, para Londres e por aí vai, dizendo: pessoal, estamos fora, isso é inviável. Obviamente ele vai dizer tudo isso nos bastidores também, antes de qualquer declaração pública. E vai dizer algo como: olha, não importa o que a gente quer, o que importa é o que a gente pode ou não pode fazer. E o que a gente não pode fazer é vencer do nosso jeito. Então, não vamos entrar numa guerra que não dá para ganhar. E isso pode ser catastrófico. Pode ser uma guerra nuclear. A gente pode perder milhões de pessoas. E todo mundo vai sair perdendo, seja qual for o custo que você imagine para entrar nessa guerra. É mais ou menos o plano europeu de sair de cena. Por pior que fosse, e seria muita coisa ruim, ainda assim não se compara a ignorar tudo isso e continuar insistindo nesse caminho que pode levar a uma destruição catastrófica para todos nós. Isso é lógico. É o que ele deveria fazer, mas não é o que ele vai fazer, porque eu acho que ele não tem essa capacidade. Assim como agora, lá em Teherã, ele está completamente perdido, tentando descobrir o que fazer, lançando alguns mísseis, só para ganhar tempo, torcendo para que surja alguma coisa que permita a ele vencer sem ter que admitir derrota. Acho que ele está fazendo a mesma coisa aqui, porque eles ainda têm essa mentalidade de empurrar o problema com a barriga, de adiar tudo até o momento em que ele já não esteja mais no cargo. Eu não sei, algo assim, porque ele não reconhece que as condições mudaram e que o Irã, a Rússia e todo o resto também estão prestando atenção nisso. A China está de olho, outros adversários também estão atentos. E eles percebem o quanto o nosso poder é limitado, como ficou claro no próprio Irã, nos primeiros 40 dias, quando vimos o que não conseguimos fazer, mesmo com todo o nosso poder aéreo e naval. Isso expôs a nossa fraqueza, a nossa capacidade industrial e tudo mais. Tudo isso ficou escancarado. Então, Glenn, não há uma boa saída para nada disso, nenhuma. A gente só precisa encontrar a forma menos destrutiva de escapar e torcer para conseguir sobreviver, lutar, reconstruir e nos reorganizar para um outro momento que nos permita seguir em frente. Se não fizermos isso, é bem provável que a gente acabe tropeçando numa terceira guerra mundial. We're probably going to stumble into World War III.